Sejam bem-vindos ao Pontecast, o podcast da nossa igrejinha, Igreja Batista Ponte. Meu nome é Rodrigo, estou aqui com o Matheus e hoje vamos falar de um assunto muito importante nas nossas séries de sermões que tivemos aqui na nossa igreja, baseado no livro de Eclesiastes. E hoje estamos aqui com uma pessoa muito ilustre, que é justamente o pastor da nossa igreja, pastor Jefferson Rodrigues. Fala, Rodrigo. Fala, Matheus, todos que estão acompanhando aqui o Pontecast, o podcast da igrejinha. Uma alegria estar aqui para poder falar desse assunto tão relevante que foi a nossa série de sermões em Eclesiastes. Dividimos essa série aí em 2 temporadas e tem muita coisa boa para falar a respeito do nosso amigo Kohelet, o pregador de Eclesiastes. E eu tenho certeza que esse bate-papo aí promete ser muito bacana. Já convidando você a se inscrever aqui no canal, também compartilhar aí o nosso programa. E vamos lá para esse bate-papo. Simbora. Primeira pergunta, né? Bora lá para a gênese da coisa. Por que Eclesiastes? Por que trazer esse livro tão, às vezes, incômodo, às vezes confrontador para a nossa comunidade? Pois é, muito bom poder falar sobre isso, porque nos dá a oportunidade de falar também sobre até o processo de escolha das nossas séries de sermões aqui na igreja. Nós procuramos priorizar a pregação expositiva e, mais especificamente, a chamada lectio continua, que é exatamente a pregação sequenciada dos textos bíblicos. Então, é muito comum que a gente use aqui todo o livro bíblico e vá pregando ele verso a verso, capítulo a capítulo, e nós costumamos fazer essa seleção com o colegiado de presbíteros aqui da igreja, que se reúne pensando na dieta do púlpito, e essa dieta ela se dá exatamente dos livros bíblicos, e a gente procura mesclar Antigo e Novo Testamento. E Eclesiastes ele sempre ficou ali no nosso horizonte de possibilidades para uma série, porque ele de fato é um livro muito confrontante, ao tempo que também muito edificante. A gente encontra em Eclesiastes um conteúdo que a gente chamou aqui de agridoce, né? Porque ele tem momentos de muita alegria, outros de muita reflexão, traz momentos de desfrutar dádivas e outros de encarar a vida debaixo do sol, como ela é. Então, pensando nisso, a gente observando o conteúdo do livro e sendo encorajado por minha esposa Thaís, que leu Eclesiastes em uma noite dessas de insônia e ficou muito impactada e comentou comigo, e eu achei por bem a gente abordar Eclesiastes. Apresentei aos irmãos do colegiado e todos foram de unânimes, entendendo que sim, Eclesiastes deveria entrar aí em uma das nossas séries. Em uma noite de insônia, além do Eclesiastes, acho que só enfatizou mais insônia ainda, porque é muitos argumentos, muitos pensamentos aí para estar envolvido. Insônia que, por sinal, é um dos temas que Eclesiastes trabalha, né? Pois é, pois é. Dentre tantos. Outra coisa, acho que como eu já tinha conversado com o senhor em outros momentos, a segunda temporada a gente já sabia o que esperar, né, da série de Eclesiastes, porque a gente aceitou muito bem, né, foi muito bom a primeira temporada. Porém, a primeira temporada, qual foi os desafios ou medos para trazer para a igreja, né? Porque, como o senhor falou, traz aquele agridoce. É algo muito bom que a gente aprende a lidar com a vida, a festejar, a se alegrar, mas também tem as partes muito difíceis. Então, como lidar e como trazer isso, né? Isso. Eu acho que vale a pena lembrar que a gente, como falei, dividiu a série ou o livro de Eclesiastes em 2 temporadas, a série em 2 temporadas, a primeira do capítulo 1 ao capítulo 6 e a segunda do 6 ao 12. E assim, cara, o meu sentimento ao final da primeira temporada, para iniciar a segunda, era que os irmãos tivessem sobrevivido à primeira, né? Porque, de fato, na primeira temporada, Eclesiastes pega pesado, né? O tom de Salomão ele sobe muito alto para uma realidade existencial a partir da queda, a partir da vida debaixo do sol. E aí surgem algumas expressões chaves no texto bíblico, como a clássica vaidade de vaidades e debaixo do sol, onde o pregador ele mostra com clareza como a vida pós-queda, em um mundo afetado pelo pecado, ela possui os seus desafios. Ele vai falar sobre o cansaço do trabalho, o prazer que não preenche, dos dilemas da vida como um todo, e eu percebi o quanto a igreja ela foi edificada, mas também desafiada. Ouvir essas verdades, elas provocam em nós um sentimento agridoce, um sentimento de que sim, isso é verdade, mas é incômodo em certo sentido. E aí, observando essa realidade de Eclesiastes, eu fiquei pensando como a primeira temporada ela foi essencial para que a gente observasse com mais cuidado os deleites da segunda, que apresentam uma perspectiva um pouco mais de alegria, um convite maior a desfrutar do que Deus fez. Klim Asher, um teólogo, ele vai dizer assim, leia Eclesiastes, mas se prepare
porque Salomão, o pregador filósofo de Eclesiastes, vai tirar do seu cachimbo teológico e soprar verdades duras na sua cara. E, cara, quanta baforada a gente levou aqui, né? De fato, uma realidade da vida como ela é, sob a perspectiva da vida debaixo do sol. O autor de O Pastor Imperfeito, né? E também autor de A Depressão de Spurgeon, ele vai dizer o seguinte, que se Provérbios lida com os verbos regulares, Eclesiastes lida com os verbos irregulares. Provérbios é essa perspectiva da sabedoria de Deus. Eclesiastes é a perspectiva da vida debaixo do sol, a vida afetada pelo pecado. A esperança em Eclesiastes é que nós temos ali um apontamento claro para a sabedoria maior, para o grande pregador, para o grande filho de Davi, que é Jesus. Então, acho que, resumindo, a segunda temporada, ela coroou a primeira, em certo sentido, porque passar pela primeira e pelos confrontos de Kohelet foi bem desafiador. Então, Rodrigo, como é que o pessoal que escutou todo esse resumo nessa série de pregações pode acessar? O pessoal de casa que ficou curioso. Isso é importante. Muito bem. No nosso YouTube tá lá toda a série gravada, episódio por episódio, sermão por sermão. Então, desfrutem desse momento. Não se constranjam logo na primeira temporada, porque vem coisas aí pesadas até, tipo The Office, né? The Office, você assiste a primeira temporada e você fica assim, aquele humor muito ácido. Mas ansioso, né? Insistam. Então, eu vou dar um recado para os irmãos aí, né? Insistam. A primeira temporada, ela é desafiadora, mas ela vale muito a pena. Verdade. E também no nosso Spotify também. Sim, exatamente. Sim. Vocês podem ouvir aí. O senhor falou que a primeira foi um pouco mais dura e a segunda, como já teve a primeira, foi mais fácil de lidar. Teve algum receio assim na primeira? Porque a segunda, como teve um impacto da primeira, vocês já estavam mais confiantes assim de continuar a série de pregações, mas a primeira em especial, teve um receio maior? Os medos. Cara, tiveram muitos receios, né? Eu até brincava com o diácono Emerson, o diácono Cláudio, o irmão Igor, que foi com os que dividiram o púlpito comigo nessas séries, que Eclesiastes toca em muita ferida moderna. Por exemplo, a questão do trabalho, que para nós o trabalho é bênção, é verdade, mas a nossa cultura é uma cultura de pessoas mergulhadas em trabalho o tempo inteiro e que se valem a sua identidade no trabalho. É a cultura do workaholic, né? Pessoa que se dedica exclusivamente ao trabalho, e Salomão vem e nos mostra uma realidade um tanto quanto dura, dizendo que o trabalho é bom, mas ele não preenche. E você trazer isso para a igreja, em certa medida, causa um medo, assim, como é que as pessoas vão reagir? Então, trabalhar a questão, por exemplo, da vaidade de vaidades, o termo hebraico ali é rebel, que dá sentido de névoa, de vazio, de algo que você está prestes a pegar com as mãos, mas escapa. E aí, trazer isso para o nosso contexto é desmontar muitos castelos de areia aí, né? Muitos castelos de ilusões e, de fato, tivemos alguns medos, assim, no sentido de cautela, no sentido de entender que trataríamos assuntos sérios e até delicados, mas à luz da palavra de Deus, à luz de toda a teologia bíblica e à luz do apontamento para Cristo, que é a nossa grande sabedoria, eu acredito, né, Mateus, que o resultado foi bom, né? Foi positivo. Sim, pastor. E aí? Tudo é vaidade? Tudo é vaidade. É bom falar sobre isso, né? Porque eu já ouvi as pessoas falarem assim, né? Tudo é vaidade, então colocar um relógio é vaidade, colocar um sapato é vaidade. Só que é interessante que a palavra vaidade, aqui no hebraico, né? Rebel, ela não está falando exclusivamente desse sentido de vaidade no sentido estético, da beleza, mas exatamente no sentido da inutilidade. A NVI, por exemplo, ela já traduz essa expressão, né? Inutilidade de inutilidade. É exatamente esse sentido de vazio, de névoa. Então, o que o pregador está nos ensinando a partir de Eclesiastes é que não adianta depositar o nosso coração nas coisas criadas, porque elas se acabam. Fim de semana passa rápido, né? Fim de semana se acaba e a gente fica... Feriado, hein? Feriado. Você que é professor, né? Fica na expectativa para que chegue o feriado. Quando ele chega, ele passa muito rápido. Porque as dádivas, elas são placas, elas são sinais que apontam para algo maior. Então, quando o nosso coração está nas coisas criadas e não no Criador, isso é vaidade, isso é rebelde, isso é inútil. Então, não dá para mensurar o quanto nós fomos edificados, né? Eu digo que a nossa igreja ela é uma antes e outra depois de Eclesiastes, porque o pregador nos trouxe realidades como essa, a realidade de que tudo é vaidade. Ou seja, se você colocar o coração nas coisas, é inútil, é passageiro, é efêmero e não vai sustentar.
Seria o livro, então, mais honesto da Bíblia para o senhor? Para mim, sim, cara. Para mim, sim. Alguns dizem que é o livro mais chato da Bíblia, né? Philip Ryken diz que Eclesiastes foi escrito em uma segunda-feira. Mas eu prefiro dizer que é o livro mais honesto mesmo da Bíblia, né? Um livro que vai trazer a você um tom sincero e honesto da vida, né? Kohelet, ele não vai massagear o ego. A preocupação dele, inclusive, logo no início, né? Ele vai se apresentar como o Kohelet, o pregador. Ele não vai se apresentar como Salomão, ainda que a gente entenda que é Salomão. Então me parece que a preocupação dele não é se apresentar como rei, mas é trazer as verdades que todos precisam ouvir a partir da sua vivência, da sua experiência e, em especial, da perspectiva da vida debaixo do sol. É um livro mais honesto, sem dúvidas, da Bíblia, na minha opinião. Tem um meme, né, no Instagram, onde um cara se paga com alguma problemática, ele para as pessoas e pergunta, é amigo ou inimigo, né? Estão querendo... E aí? Amigo ou inimigo? Kohelet. É amigo Chico Doce, ou inimigo? Chico Doce. É amigo ou inimigo? Para quem ainda não leu a carta, por exemplo, né? Sim. Tem esse receio. É amigo, sem dúvidas. A gente, inclusive, aqui na igreja, os irmãos passaram a se chamar de Kohelet, né? Tanto ouvi a gente falar aqui de Kohelet, o pessoal passou a se chamar de Kohelet, Kohelet e tal. E eu vim dizendo ao longo da série que o nosso amigo, o pregador de Eclesiastes, de fato é um amigo, né? Daqueles amigos incômodos, por sinal, né? Aqueles amigos que vão te falar a verdade. Sabe aquele amigo que você fala assim, opa, passa lá em casa, e ele passa? É o pregador de Eclesiastes, né? Um amigo que fundamentalmente vai ter duas características, né? Ele é verdadeiro e honesto. Verdadeiro o suficiente para lhe falar a verdade, aquilo que você precisa ouvir, e honesto o suficiente para não falar aquilo que você só quer ouvir. Então, lê Eclesiastes. Sem dúvidas, ele é um livro de um amigo que viveu mais que nós, no sentido de experiências, no sentido de se gastar para entender o sentido da vida, e vai concluir que tudo é vaidade. Debaixo do sol é vaidade, por isso precisamos viver à luz daquele que está acima do sol. Então, que amigo é Kohelet? Dos bons, dos raros. Mas a gente precisa falar também das outras partes de Eclesiastes, porque o pessoal de casa vai achar que é só porrada, Cara, que é verdade. só coisa confrontadora, mas Eclesiastes também tem outro lado. Isso. O sentimento agridoce, ele em Eclesiastes, quando é doce, é muito doce, né? E aí eu até falei sobre essa questão do pêndulo em Eclesiastes, né? Uma hora o pêndulo de Salomão a vida é vaidade, é cansativo, é correr atrás do vento. E outrora ele vai falar sobre como desfrutar das dádivas, entendendo o quê? Se a vida é isso, então coma, beba o seu vinho, aproveite a vida com a sua mulher, trabalhe o trabalho que veio às suas mãos. Então é interessante trabalhar essa perspectiva das dádivas em Eclesiastes, porque essas dádivas, elas vão nos lembrar que sim, existem coisas boas na obra da criação de Deus, e isso tira um pouco da nossa religiosidade ascética, no sentido de achar que não, tudo que é criado é ruim. Pelo contrário, a Bíblia diz que viu Deus que era bom, a sua criação é boa. Então existe ecos de bondade de Deus espalhada na criação. Um certo autor, ele disse que nós ainda temos DNA, Éden no nosso DNA, nas nossas veias. E Eclesiastes vai mostrar isso, né? Como você pode desfrutar das dádivas de Deus da maneira correta. E eu sempre sou perguntado, e aí, pastor, se tem coisa boa na vida, como é que eu posso desfrutar sem idolatrar? E a minha resposta é sempre a mesma, é desfrutar das dádivas como elas são, dádivas, presentes, sob a perspectiva da graça, e nunca absolutizando-as ou colocando-as acima do Criador. Quando entendemos assim, nós vamos dar às dádivas aquilo que de fato elas são em termos de importância. Por exemplo, hoje estamos gravando aqui no aniversário do meu time do coração, Confiança. 1º de maio, a data mais importante do ano. Dragão. E eu sempre falo para algumas pessoas que eu amo o meu time, né? A pessoa fala assim, como assim amar um time? E aí tem uma frase que eu brinco que é de Spurgeon, né? Não é de Spurgeon, mas podia ser. Alguém disse que o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Eu gosto dessa frase porque mostra como, de fato, o futebol tem um lugar de importância em nosso coração, mas que não deve ocupar esse lugar das mais importantes, família, Deus, igreja, trabalho. Mas, veja, J.K. Smith ele vai falar que nós somos seres amantes, nós naturalmente amamos, e o Senhor nos dá a capacidade de amar. Então nós podemos amar as coisas que Deus nos deu, desde que elas sejam amadas em seus devidos lugares. Então, quando eu amo Deus sobre todas as coisas, eu vou amar o meu time de futebol na sua medida.
Você ama o Flamengo, né, cara? Que pecado, hein? Aí já é pecado. Não, aí o Pensando bem. É o melhor do Brasil, não tem jeito. Da América ainda eu falo mais. Há controvérsia, né, Marcos? Controvérsia. Mas o ponto a se destacar é esse, né? É que as coisas devem ser amadas nos seus devidos lugares, quando se ama a Deus sobre todas as coisas. Então, o amor a Deus é o grande recalibrador do nosso coração. Amando a Deus sobre todas as coisas, nós podemos desfrutar dessas dádivas que Salomão tanto fala e que estão à nossa disposição. Quem trata muito disso também é o Jonas Madureira, né? No seu livro O Custo do Discipulado, ele fala sobre também saber amar as coisas no seu devido lugar. Também uma série que também trabalhou aqui, que foi Fábrica de Ídolos, né? Perfeito. Quando a gente ama algo fora do lugar, acaba se tornando idolatria. A gente está amando qualquer coisa, menos Deus. Idolatria. Se Deus não sente, Exato. nesse caso. Porém, Eclesiastes é um livro muito atual. A gente acabou conversando aqui, a gente foi para a área de desfrutar, a gente foi falar de uma área mais pesada, mais emblemática. Então, seguindo um pouco, né, ainda nessa narrativa mais complicada que Eclesiastes, alguns assuntos mais sensíveis que ele trata, porque a gente vive aí uma época onde diz que é a geração dos problemas mentais, né, da depressão, da ansiedade, e Eclesiastes ele toca nesses assuntos. Aí eu quero juntar o que Eclesiastes traz e também como foi para preparar esses sermões que vai tratar ali com assuntos tão delicados assim, que não costumamos falar às vezes abertamente. Sim, é bom falar sobre isso, porque de fato a gente vive uma sociedade que, de maneira até sábia e coerente, ela se preocupa com questões de saúde mental. Há uma ênfase nisso, e isso é louvável, é verdade, mas eu penso que nós temos que sempre partir do prisma bíblico, né? A partir da visão bíblica de tratar essas questões, e eu acho que Eclesiastes ele vai lançar muita luz acerca de vários dilemas da nossa alma: ansiedade, angústia, medo, além, é claro, das dádivas que nós acabamos de falar. E respondendo diretamente a sua pergunta, Rodrigo, acho que a melhor maneira de você pastoralmente entender o texto e trabalhá-lo é fazendo isso em amor, em zelo pastoral. Então, quando nós preparamos o nosso sermonário, né, nós costumamos aqui na igreja a disponibilizar o sermonário anual para a igreja, para que ela saiba cada domingo que será pregado. Cada domingo desse é muito pensado em piedade, pensado em amor, pensado em graça, pensado para que as pessoas sejam edificadas na palavra. Isso é possível quando a base disso é o amor. Então, amando o texto bíblico e amando as pessoas que Deus nos confiou, nós pregamos a palavra. E Paulo vai dizer isso, né, aos presbíteros de Éfeso, que lhes anunciou todo o conselho de Deus. Então, como igreja, a gente vai falar sobre todos os assuntos, sejam eles do passado ou os atuais, ou os que fazem eco no presente, mas tudo isso em amor. Então, é bom poder trabalhar questões como Eclesiastes trabalha, situações da alma, dilemas modernos, à luz da palavra de Deus e na perspectiva do amor, que é o nosso grande zelo. Acho que nessa construção de organização evita até algum irmão pensar que foi indireta, né? Igual o pastor está dando direta aí no povo. Essa é a parte boa. Uma das partes boas de você pregar lecto contínua, né? A pregação expositiva continuada, é porque você só prega o texto ali. Você tem que pregar Eclesiastes 1, 2, 3, 4. Então você não pode ser acusado de dar indireta, né? Só está pregando ali a sequência do texto ali, né? Quem quiser que receba a sua parte. Esse é o ponto importante. O senhor falou, lembrei da frase do Agostinho, né? O Senhor me feriu e eu te amei, né? Feriste o meu coração com a tua palavra e eu te amei. Essa frase é boa, né? Porque ela vai revelar como a palavra de Deus, ainda que dura, ela sara. Ela ecoa Eclesiastes. Ela ecoa Eclesiastes, de fato, né? Eu conversava mais cedo com o irmão Emerson, como, por exemplo, Agostinho vai falar, né? Ele disse que duro é te servir, mas impossível te deixar. E aí assim, é forte as expressões de Agostinho, porque ele vai ecoar muito desse sentimento salomônico, né? De que temer a Deus é a grande conclusão da vida, né? Eclesiastes vai concluir com essa ideia. Sobre tudo que se deve guardar, tema ao Senhor. Tudo que você ouviu, capítulo 12 lá no finalzinho, tema ao Senhor. Ou seja, leve Deus a sério, ame a Deus sobre todas as coisas. Acho que, já puxando essa parte que o senhor tratou, como lidar, então, sei lá, com o trabalho, com o dinheiro, essa luz de Eclesiastes, né? Se tudo é vaidade, então como lidar com tudo isso? Como lidar com essas vaidades? Porque parece que não tem como fugir. Exato. São coisas que vão acontecer. Verdade. E aí, como lidar com as vaidades da vida, né? E me parece que o prisma bíblico é sempre entendendo que Deus nos deu
dádivas como trabalho, como dinheiro, mas elas devem ser usadas de maneira correta, sábia e sob a perspectiva da palavra de Deus. Por exemplo, Salomão vai falar sobre a questão do dinheiro, e a gente pregou aqui, se eu não me engano, o sermão 5, vocês podem ver aí na playlist das séries de Eclesiastes. Nós pregamos aqui sobre o amor ao dinheiro, aliás, bolso cheio, alma vazia. E esse sermão me marcou muito porque mostra como, por vezes, a insatisfação em nós é tão crônica que a gente pode ter tudo ao tempo que não tem nada. Temos dinheiro, mas não temos paz. Temos recursos disponíveis, mas não temos completude. E o resultado disso é uma insatisfação. O tempo inteiro ali reclamando, murmurando, nunca nada está bom. Então, como lidar com o dinheiro, com a vaidade do dinheiro? E aí é interessante, né, que eu ouvi alguém falando uma vez que você pode ver, ninguém nunca vai colocar o dinheiro em um altar e acender vela para ele e se prostrar. Ninguém idolatra o dinheiro dessa forma, né? Mas idolatra o dinheiro colocando no seu coração, no centro das suas decisões. A mesma coisa o trabalho. Quando você coloca o trabalho acima dos princípios de Deus, da sua família, do descanso, da contemplação, das dádivas, ele se torna um concorrente da glória de Deus. E, de fato, isso é muito perigoso. Então, como lidar com as vaidades do texto de Eclesiastes? É entendendo essa perspectiva maior. Tudo isso aponta, é sinal, é placa e não fim em si mesmo. O senhor falando me lembrou de um testemunho de um americano durante a grande crise americana, né, onde várias empresas quebraram e vários donos de empresas se mataram, e um rapaz ele tinha se convertido um pouco antes dessa crise. Ele disse que ele passou tranquilo aquela situação porque ele sabia que o conforto dele, a riqueza dele estava em outro lugar, não estava aqui na Terra. Sim. E mostra muito como o Eclesiastes, a Bíblia e a palavra de Deus muda a ótica, né, que a gente tem do mundo e Exato. Como encarar. Eu diria que a igreja, ela não vai ver a vida da mesma forma que foi antes de Eclesiastes. Eu brinquei com a igreja aqui, né, no penúltimo sermão, quando eu acabei de pregar o penúltimo sermão, eu falei para os irmãos, né, para o último sermão agora eu quero que vocês voltem e leiam todo Eclesiastes, né? E foi bom fazer esse exercício porque, com base naquilo que a gente aprendeu, a nossa perspectiva do texto é totalmente diferente, né? Uma perspectiva para além daquilo que nós havíamos aprendido. E como você bem falou, eu acho que essa é a grande vantagem de você ler, explicar e aplicar o texto, que são as prerrogativas da pregação expositiva, né? É que você dá à igreja a oportunidade da familiaridade da leitura, ouvir a explicação e aplicar para si. Então, cara, leia Eclesiastes, meu irmão, leia Eclesiastes e seja feliz. Na concepção do Senhor, como pastor agora, olhando como a igreja recebeu, com todo esse dilema que também foi os medos ali, de certo modo, em trazer um livro como esse para a igreja, mas tratar e ver o resultado, né? Como é para o Senhor perceber isso como pastor da igreja? Cara, se fosse resumir uma palavra, é alegria. Alegria. Eu sempre digo que o ministério pastoral ele tem algumas alegrias, né? Dentre elas, celebrar casamento, as ordenanças, batismo, ceia, apresentar criança, né? Nós somos batistas aqui, a gente não batiza a criança, a gente apresenta a criança, é uma outra alegria. E talvez a das maiores alegrias é ver o resultado do discipulado cristão, ver o resultado em crescimento da palavra de Deus nos irmãos. E, cara, como eu fiquei feliz, um pastor feliz, vendo a igreja crescendo em Eclesiastes, com entendimento, e um bom parâmetro disso é a reação da canção do pós-sermão. A gente tem esse costume aqui, né, de reagir ao sermão cantando, e eu vendo a igreja cantar aqui, a gente tem o costume de se olhar enquanto canta, né? E, cara, vendo a forma como a igreja cantava, reagia ao sermão cantando, é um bom indicativo. Fora, lógico, muitas pessoas que comentaram comigo, mandaram mensagem, ligaram falando, pastor, eu estou sendo muito edificado. Outros que diziam assim, pastor, tá pesado isso aí. tá, vamos devagar mais um pouquinho aí, né? E, cara, vendo passo a passo, domingo a domingo, mês a mês, as pessoas falando sobre a série, respirando a série e mostrando como o texto bíblico tem transformado o coração delas. Assim, resumo, alegria. O coração desse jovem pastor é alegre, né, com o que Deus faz por meio da sua palavra. Coisa boa. O senhor também falou algo interessante, que antes de trazer para a igreja, foi também tratado com sua esposa, com Thaís, né, também foi passado pelo colegiado,
quem é que passou mais com o Senhor durante essa trajetória? Quem estava ali nas trincheiras ali, Cara, pelo livro de Eclesiastes? Vamos falar sobre isso, né? E honrar aqui irmãos queridos e piedosos que também eles lidaram com o texto bíblico, né? Tem até um grupo paralelo aí chamado Kohelet, um grupo no WhatsApp, que são algumas teses que a gente vinha trocando aí para construir a pregação. O diácono Claudson, o diácono Emerson, o irmão Igor, que se empenharam também a estudar Eclesiastes, todo o colegiado, de modo geral, os irmãos que se dedicam, né, a pensar o texto, a trocar ideias. Eu lembro que em dado momento de um dos sermões eu coloquei lá: pessoal, me ajuda aqui, que eu não sei como concluir isso aqui não, cara. Um texto extremamente difícil. Eu falei: me ajuda aí, preciso de ajuda. E o pessoal dando opiniões ali, até que a gente chegou a um denominador comum, né? Honrar minha esposa Thaís também, que muito empolgada com Eclesiastes. Ela ama tanto Eclesiastes que a frase do WhatsApp dela é Eclesiastes 9, cara. E então, de tanto impactada que ela ficou com a sabedoria de Salomão, né? Eu me sinto como a rainha de Sabá, que chega diante de Salomão ali e fala assim: cara, eu vim ver se vocês isso tudo mesmo que dizem, né? E aí quando ela chega diante dele, ela vai sair: cara, é muito mais. Sua sabedoria é muito maior do que eu imaginava. Então, eu acho que esse é o nosso sentimento, assim, né? Com Eclesiastes, é de maravilhamento. E é bom honrar esses irmãos, como você falou, que estiveram aí na linha de frente aí das trincheiras. É uma alegria poder compartilhar a palavra com outros irmãos que também amam a palavra e se dedicam à igreja do Senhor. Eu estava pensando também em outra coisa. Porque assim, pelo menos comigo, como é que funcionou? Eu já esperava pancada de Eclesiastes, né? Então, chegava domingo na pancada: caramba, tô aqui apanhando, né? Eu já esperava. Só que algo mexeu comigo e foi quando ele parou de bater. Mudou o tom, mudou o tom. E começou a falar sobre aproveitar a vida, né? Tipo, caramba, como, pelo menos assim, na minha concepção, como às vezes a gente esquece de aproveitar. Exato. Né? Às vezes esquece de desfrutar esses ambientes. Então, como foi também para o senhor pegar esse texto, receber esse texto e vamos lá, bora mudar o tom aqui, igreja. Vamos entender que podemos aproveitar. Essa temporada 2 foi maravilhosa, né? Salomão ali dá uma mudança no tom e vai nos convidar ao deleite, né? Ao prazer em Deus. Aqui, capítulo 9, por exemplo, ele vai falar sobre isso, né? Coma o seu pão, beba gostosamente o seu vinho, trabalhe, goze a vida como ele é da sua mocidade, mostrando que sim, existem dádivas, ainda que a vida seja difícil. Não é negar a dor, mas é aproveitar da vida, mesmo em meio às suas dificuldades. E eu vou falar para você o seguinte, respondendo a sua pergunta: cara, isso mudou minha vida. Obviamente que eu já vinha trabalhando em meu coração. Acho que de alguns. Exato. Mas a minha, literalmente, assim, né? E alterou muito as minhas convicções. Porque eu já vinha pensando sobre essa teologia da contemplação, do deleite, essa coisa de você perceber. Tem um livro por aí, né? Há uma promessa de livro aí, né? O pessoal me desafiou aí para escrever um livro sobre essas dádivas, à luz de criação, que é de redenção. Eu estou me propondo aí a escrever. Mateus, que é o meu revisor, está me ajudando também aí nesse processo. Ele é chato, viu? Mas tem sido uma grande ajuda. E, cara, é maravilhoso pensar sobre isso. Eu falo que mudou minha vida porque eu vinha pensando sobre essa questão de teologia da contemplação, mas lendo Eclesiastes, isso foi ainda mais aguçado em mim. E aí eu voltei lá para John Piper, né? o bom velhinho pastor Batista, e a sua grande tese, né? Que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. E ele vai trabalhar como o deleite em Deus e o deleite nas coisas que Deus criou não estão em oposição. Elas caminham juntas. E, cara, a partir disso surge a sua grande tese, né, que ficou conhecida como hedonismo cristão. Deus é interessado em que nós desfrutemos o prazer, não como fim em si mesmo, mas apontando para a glória de Deus. Então, isso foi, de fato, uma grande bênção e, afirmo, mudou a minha perspectiva de, por exemplo, perceber as dádivas que nos cercam, os sabores. Cara, já parou para pensar, Rodrigo, que a fruta, Deus fez estrategicamente a fruta escorrer pelo queixo só para o nosso deleite? Mateus, já parou para pensar que Deus fez cuscuz? Ele poderia ter feito só grão e água, e a gente ia comer e se alimentar, mas ele fez cuscuz, e fez cuscuz combinar com carne do sol. Cara, elite. Já parou para pensar que Deus fez amendoim e nos deu a capacidade de comer ele cozido? Tem gente no Brasil que não come ele cozido, pô. É verdade. Como é que pode isso, aí né? É loucura. Aí é loucura. Sergipe é patrimônio material de Sergipe, amendoim cozido, né? Então, como não desfrutar dessas dádivas e não lembrar do Criador? Aí a gente lembra de Eclesiastes 12, lembra do seu Criador, em qualquer momento, diante de qualquer circunstância. Lembre do Criador, seja na beira da praia ou na beira de um caixão.
lembre do seu Criador, traga ele à memória em momentos bons ou ruins, de férias, viajando, aproveitando ou em qualquer circunstância. Então, é olhar para essas dádivas e perceber, Deus é glorificado nisso aqui. É o que os reformadores chamaram de corandel, a vida diante de Deus. Então, cara, mudou minha vida, eu sei que a sua, a dos irmãos. Então, por isso que eu falei, né? A igreja é uma antes e depois de Eclesiastes, sem exagero. É porque vivemos uma era dentro da igreja brasileira, digamos assim, de negação, né? Não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Acho que o contraste enorme para esse pensamento de não pode é ler Eclesiastes. Exatamente. Porque aí não, desfrute. E aqui a palavra então, realmente me impactou, mudou Percebe bastante. que a intenção, né? Desfrute. Desfrute. Ele fala assim, vá, coma, desfrute. E aí, por exemplo, e ele fala isso, Mateus, depois de mostrar a realidade dura da vida, né? Ele poderia falar assim, não, agora espere o céu. Fique aí, se isole no mosteiro, porque a vida é isso aí, é dura, é complicada. Ele fala, não, agora vá, coma o seu pão, beba gostosamente o seu vinho, aproveite a vida, aproveite as coisas boas que Deus deu. E eu fico pensando como, né, a nossa espiritualidade, por vezes, é construída com proibições que a Bíblia não faz, e a gente acaba se privando de dádivas que Deus nos deu, em nome de uma teologia que separa ética e estética. A Bíblia diz que o Deus bom é um Deus belo, e ele viu Deus que era bom. Então, desfrutar da beleza é desfrutar do Criador e dar glórias ao Criador. Então seria Eclesiastes um confrontamento ao legalismo? Cara, gostei dessa expressão aí, viu? O legalismo é uma praga no nosso meio, né? E ler Eclesiastes de fato, é um convite à sobriedade, a sobriedade da palavra, né? Porque, de fato, acho que o legalismo ele acaba sendo um perigo, porque ele aparenta piedade, né? Ele sussurra piedade, mas é legalismo, é algo que excede ao texto bíblico. Eu acho que Eclesiastes é um bom dosador aí, é um bom antídoto para o legalismo. Lê Eclesiastes, cara. Em resumo do podcast, lê Eclesiastes. Tem até uma pergunta que estava anotada aqui que eu achei interessantíssima. Apesar de Eclesiastes ser um livro do Antigo Testamento, um livro antigo, de certo modo, como ele aponta para Cristo, né? De modo mais, talvez, prático aqui, mais claro aqui, de que modo temos isso? Cara, como é bom poder falar sobre isso, porque nossos sermões aqui, a gente procura sempre, pregando no Antigo Testamento, apontar para Cristo, né? Não apenas como uma tarefa exegética ou teológica, mas como prazer de entender que toda a Bíblia ela aponta para Jesus. E Eclesiastes, ainda que não fale diretamente sobre o Filho de Deus, né, sobre Jesus, porque obviamente ele foi escrito muito tempo antes, nós percebemos que Salomão ele vai chegando no teto da sua sabedoria. E aí ele não consegue mais passar daquele teto, e a gente percebe que há um eco maior que aponta para algo maior. Por exemplo, Salomão começa o seu relato dizendo o seguinte: palavras do pregador, filho de Davi. E, cara, essa expressão me parece estar carregada de Cristo, né? Porque o pregador com P maiúsculo é Cristo, o grande pregador, o grande ensinador é Cristo. E o grande filho de Davi, o rei que reina eternamente, é Cristo. Então, quando a gente observa por essa perspectiva, vamos então entender que Eclesiastes, Salmos, Obadias, Ruth, tudo isso aponta para Cristo. E me parece também que Eclesiastes está carregado de Cristo, de apontamento para Cristo, porque ele vai trabalhando exatamente questões do coração. Capítulo 3, verso 11 diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração. É olhando para Cristo que nós vamos ter essa percepção correta da eternidade. A Gálatas diz que ele veio no tempo certo, nascido sob a lei, nascido debaixo da lei, nascido de mulher, na plenitude do tempo. Então, Cristo é aquele que, inclusive, desfrutou dessas dádivas. A Bíblia fala que ele veio comendo e bebendo, inclusive mal interpretado, né, por alguns legalistas do seu tempo. Então, é sob a perspectiva do Cristo que nós vamos ler Eclesiastes e perceber como esse livro ele aponta para o autor e consumador da nossa fé. Então, diante de tudo isso que o senhor falou, diante de todos os sermões, todas as pregações, o sermão de Eclesiastes foram o que mais impactou o senhor. E, independente da resposta, eu quero que o senhor diga três trechos, bonzinho, três trechos para... Três trechos, trava-língua. Trava-língua agora. Falar 3 vezes isso aí, tá destravado. Cara, que tarefa difícil. Viu? Eu poderia elencar 3 sermões assim rapidamente e depois falar os 3 trechos? Sim. Não necessariamente nessa ordem, mas
o texto do capítulo 2, segundo sermão, não, terceiro sermão, capítulo 2, prazeres temporários, quando Salomão sai ali em busca dos prazeres, naquela busca hedonista pelo prazer, e o que é que ele vai concluir? Tudo é vaidade. O cara constrói casas, palácios, sistema de irrigação, fazenda, haréns, e depois ele fala, tudo vaidade. E esse texto mexeu muito comigo, esse sermão mexeu profundamente comigo. Um outro sermão que mexeu comigo foi Eclesiastes 9, né? Aproveitar as dádivas. Vá, coma o seu pão, beba o seu vinho, aproveite a vida com a sua mulher, desfrute do trabalho. Me marcou profundamente porque reforçou essa ideia que Deus e suas dádivas não estão em oposição, mas eles não competem entre si. E por fim, um texto que eu gostei bastante foi o penúltimo Tava sermão. pensando ele aqui, Matheus. Exato. Tava Do pensando capítulo nesse, 11, né? é. Em que Salomão faz ali aquela análise maravilhosa sobre Com várias analogias. o processo de envelhecer, né? E ele faz ali analogias maravilhosas sobre o que é envelhecer, né? Quando a amendoeira vai ficando branca, o cabelo ficando branco, quando o gafanhoto é pesado. Eu tava pensando assim, como assim? Gafanhoto é pesado. Caraca. Gafanhoto adulto tem 10, 15 Sim, gramas. eu Ele vai diria- mostrando como envelhecer é isso, né? Você vai Perder perdendo as forças. força. E depois ele vai falar, lembra do teu Criador. Ou seja, enquanto você tem força, lembre dele, se volte para ele, para que a sua velhice seja de fato de descanso na presença dele. Então, 3 trechos eu diria que o primeiro sermão eu falei aqui sobre o processo de vaidade, até eu usei aqui algumas palavras que elas, em alguns idiomas, elas só fazem sentido naquele idioma, como a palavra saudade, por exemplo, então foi uma aplicação muito interessante. Uma outra foi sobre Eclesiastes capítulo 5 ou 6, acho que 5, em que Salomão fala sobre guardar o pé. Guarda o teu pé quando entrares na casa do seu Deus. A gente falou aqui sobre adoração sólida em um mundo líquido. E eu me lembro de falar aqui sobre como até então ele está falando que tudo é vaidade, tudo é líquido, até um momento em que ele para e fala, tem algo sólido, o culto. Então guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. E por fim, um terceiro trecho foi exatamente o trecho final ali do capítulo 12, desse processo de envelhecimento, onde até virou corte na rede social, falar sobre lembrar, né? Lembrar do Criador, lembrar dele na beira da praia, na beira do caixão, em qualquer circunstância. Cara, Eclesiastes é um livro que marcou profundamente meu coração. Eu acho que Mas peraí, e vocês? Eu quero ouvir vocês agora. E aí, como é que foi Eclesiastes para vocês? O de Rodrigo tenho certeza que foi da sabedoria. Na perspectiva de quem ouviu aí. não, teve alguns trechos que me chamou muita atenção, né? Primeiro, eu acho que a sabedoria acaba gerando sofrimento para, pô, como assim? Eu tenho uma ânsia, e até brinquei aqui com alguns irmãos que se eu tivesse um poder, eu queria ter um poder de topar no livro e adquirir todo o conhecimento. Seria bom, hein, cara? Aí eu lembro que eu falei com o Emerson pegou e falou, isso é papo de quem não quer ler livro, né? Porque tá com preguiça. É bem a cara de Emerson isso aí. Só que eu falei, não, é porque tem tanta variedade de livro que a gente vai passar uma vida e não vai conseguir ter todo esse conhecimento. Então eu queria ter esse poder nesse sentido. Só que aí vem Eclesiastes e fala, não, sabedoria demais é Enfado. é sofrimento, traz sofrimento. Né? Outras partes também que me impactou muito foi a questão de aproveitar a vida, de fato. Foi como eu falei, eu já esperava as pancadas de Eclesiastes, mas aproveitar para mim me impactou. E o penúltimo sermão, né? Essa analogia que ele traz sobre os dentes, o peso, os cabelos, a visão, né? Começa a ficar nublada, as janelas, né? Que ele vai falar Exato, sobre, ele né? fala sobre as filhas as filhas da música, né? As cordas vocais, elas vão se desgastando, né? Interessante. Para mim, me impactou esses 3 eixos da vida. A questão da sabedoria, a questão do tempo, o tempo vai passar, você vai ficar velho, né? Então as coisas estão acontecendo, né? E sobre aproveitar no meio disso tudo. Muito bom. E tu, Matheus? Para mim, o início, quando ele fala que construiu várias coisas, aproveitou da vida, das músicas, do mais prazeroso, né, da vida assim, dos homens, que são as mulheres e tudo. E no final de tudo ele fala que é vaidade, porque confronta, né, com a nossa realidade, que a gente meio que fica, Senhor, eu sei que isso tudo não vai encher meu coração, mas eu não poderia experimentar para ter essa certeza. Isso é aquele confronto, né? E também o da idade, porque quando o pastor falou, eu tava com dor nas costas. Aí eu fiquei, Sinal, a né? idade chegou, porque as costas doem, eu não consigo jogar sem sentir dor. Então, a idade chegou, eu fiquei, Salomão. Tá certo. Tá certo. Tá certo. O senhor tá certo. Não tem como negar, né? Não tem como negar. E pra mim o mais impactante foi quando ele fala que o sábio prefere a casa do luto. Pra mim ali é loucura. Aí é loucura, Do né? que a festa. Eu fiquei, como assim? Pô? Quem vai preferir? Eu lembro que nessa semana eu E fui foi, para um aniversário da caramba, minha essa irmã. parte aí.
E o cachorro da minha prima morreu, ou seja, ela estava de luto pelo cachorro e está no aniversário para mim. Salomão. O luto, independente do que for, te traz uma reflexão e uma maturidade da vida. Não deixa se embriagar como fosse um vinho, né? Alegria demais, alguma coisa assim. O luto tira a máscara, né, cara? Ninguém atua no luto, né? Não tem como você atuar no luto. Então, Salomão é muito sábio, né, cara? É melhor ir para casa onde há luto do que a festa por isso, porque você vai refletir. Não é que ele é contra a festa, né? Ele vai falar depois. Senão o legalista fala, também não, festa é ruim. Exato. Mas ele está falando exatamente o seguinte, entre você aproveitar de uma festa e pensar sobre a perspectiva da morte, a segunda opção é melhor. Caramba. Então, para encerrar, o senhor vai elencar uma série, ou filme, ou música, sem ser The Office, corta The Office. Universo pop. Universo pop. Pode ser até peça de teatro, pode ser arte em geral. Sim. Rodrigo vai pensando dele e eu vou dizer o meu. Joia. Eu falaria The Office, obviamente, porque é a minha série preferida. Não vou falar... Não pode ser The Office, porque senão todos os episódios vai ser The Office. É verdade. Mas tem Se prepare que no sermão tem muita indicação de The Office, muita analogia. Uma cena final que a Pam Beesly fala, né? Ela vai falar o seguinte, eu acho que há muita beleza nas coisas comuns, não é esse o ponto? E acho que é muito Eclesiastes, é muito Salomão essa frase, né? A voz já fala que não vai falar de The Office, ele já falando. Exato, mas eu vou falar aqui pelo menos uma música e 2 filmes. Repare que eu pedi um. Ele botou 2. É porque é muita referência. A gente deixa porque ele é pastor. É verdade. Obrigado. Vamos ser disciplinados. Mas é muita referência. A música que eu quero indicar é a música... Eu não sei o nome da música, mas é aquela música que fala sobre a casinha... É Casinha Branca. Casinha Branca. E aquela música que fala Um trecho. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Tu não sabe essa música? Não sei, não. Você não sabe aí. Sai daqui, pô. E ele vai falar... O autor da música fala sobre essa beleza de uma casa simples. E eu me lembro que preguei, usei essa analogia no sermão em que Salomão fala de construir palácios, casas, e isso não satisfaz. E de como a nossa vida não pode estar nessas coisas, que você pode ser feliz e desfrutar da vida, mesmo em uma casinha de sapê, seja na Casa Branca ou em uma casinha branca. 2 filmes, cara, Beleza Americana. Eu não citei ele nas séries de sermões, eu fiquei deixando sempre pro final e nunca consegui colocar. Mas Beleza Americana, inclusive um filme de 99 ou ano 2000, ganhador de Oscar. Entregando a idade aí. É verdade. E, cara, um filme que ele é muito Eclesiastes, assim, né? Mostra as pessoas buscando sentido no trabalho, na beleza, naquela perspectiva da cultura americana de ser feliz. Depois mostra a frustração delas e uma reflexão muito profunda. E, por fim, um outro filme, A Mente Brilhante. Também ganhador de Oscar. Esse filme é muito bom, de um matemático que ele foi diagnosticado com esquizofrenia e tal. Ele passa a ver pessoas e, cara, muito bom, mostrando como a sabedoria humana é limitada. É o que Salomão fala, capítulo 2, né? Ele reflete que a sabedoria ela tem seu valor, mas debaixo do sol ela tem seu limite. Então fica essas 3 indicações aí. Perfeito. Pronto, a minha, eu já tinha até comentado com os irmãos, é um livro que chama Pós-Créditos, que é de Bruno Marrone, não Marrone, é Bruno Marrone, que ele justamente vai tratar sobre a questão da cultura, né? E eu acho que até casa com o que a gente estava pensando aqui, dessas negações que foram construídas. A gente lê Eclesiastes, fala sobre aproveitar, então podemos de fato pensar nisso, né? Pensar em modificar aí nossa visão com a cultura, né? Não abrindo mão dos nossos valores, dos nossos princípios, não indo contra a vontade do Senhor, mas desfrutar de uma certa medida daquilo que é lícito para nós. Para mim, eu vou recomendar o filme da Netflix, Noites de Trem, porque conta de um lenhador onde ele não tem perspectiva de vida, porque ele é um órfão, então metade da vida dele ele não vive por algum motivo, ele só vive. Aí ele encontra uma mulher na igreja e para ele encontra a felicidade na terra, para ele tendo uma vida comum, com a mulher comum, com a filha comum, para ele a felicidade é como se fosse um eco do Éden, até que o acaso da vida leva esse Éden, e aí o resto do filme para mim é uma tristeza bonita, porque é como se fosse bonita, metade, né? É Eclesiastes mesmo. É como se fosse um luto ou fosse um enterro, é um velório vivo. Sim. Que ele fica à espera das filhas que não voltam por acaso da vida, e o filme é permeado de acasos que ele não controla, mas a gente tenta controlar, só que não controla aí esse eco de Eclesiastes, que a gente tem que desfrutar, porque nada na vida é controlável, porque é tudo do Criador. Legal. Bom,
É isso, chegamos ao fim, então já se inscreve, segue, compartilha para todo mundo que vem mais coisas por aí, vamos tratar de vários temas aqui com vários convidados, enfim, estejam conosco, caminhem junto com a gente. E para finalizar de vez, vou deixar a última mensagem aqui com o pastor, trazendo aqui diretamente para vocês, explicando por que Cristo, porque Jesus é a resposta para todos os questionamentos do próprio Correlete e de todos aqueles que vão ler Eclesiastes aqui. Então, leia Eclesiastes com essa perspectiva. Cristo é a resposta, Ele é a sabedoria final, e eu diria que Cristo é o fim da busca. Salomão buscou nos prazeres, buscou na sabedoria, buscou de várias formas e não encontrou. Nós cristãos temos a revelação que Salomão não tinha. Então Cristo é o fim da busca, porque Ele é aquele que é perfeito. Então creia na palavra, creia em Cristo, ame a Bíblia, ame Eclesiastes, mas sobretudo ame a Jesus, ame ao nosso Senhor. Ele é o único digno da nossa adoração. É isso, amém. Valeu, gente, um abraço.